Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. Fala, Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo dos 12 deuses do Olimpo. E hoje a gente vai estar falando sobre, eu acho que o primeiro deus do Olimpo que foi revelado para o público, né? É chamado de Marsmon, né? Então, vamos falar um pouco dele, falar um pouco do deus no qual ele é baseado e dar alguns detalhes super legais sobre ele. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, pessoal, como eu venho fazendo em todos os vídeos sobre os 12 deuses, eu vou, antes de falar do próprio Marsmon, falar do deus ou dos deuses em quem ele é baseado, né? Então, o Marsmon, para quem não sabe, é representante do deus Ares, né? Ou do deus Marte, deus da guerra, representante da guerra, das batalhas dentro do Olimpo, né? Então, eu vou falar um pouco dele, dar alguns detalhes sobre ele muito importantes. Daí eu vou falar para vocês onde o Marsmon é baseado em tudo isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo deus Ares, tá, pessoal? Então, muitas pessoas quando pensam em deus da guerra, vem na cabeça dele assim, é o Kratos lá do jogo do PlayStation. Não, Kratos não tem nada a ver com o deus da guerra. Inclusive o Kratos no jogo, ele se torna o deus da guerra quando ele derrota o deus Ares, né? Por quê? Porque o deus Ares é o deus da guerra e tudo mais, né? Então vamos lá. Ares era o deus grego das guerras, da guerra selvagem com sede de sangue, conhecido também em Roma como Marte, ou seja, pensem aí, são duas versões diferentes do mesmo deus, que tem algumas diferenças, mas vamos falar do Ares primeiro. Filho de Zeus e Hera, de quem herdou o mau gênio da mãe e a força do pai. Pertence à geração dos grandes 12 deuses do Olimpo. Ares era guerreiro, gostava muito de guerras, batalhas e brigas. Era muito violento, sanguinário. Pelo contrário de muitos, ele só encontrava sua paz em suas lutas e batalhas. Era ele quem governava a cidade de Esparta, então sempre que você vê histórias sobre espartanos e etc., era o deus Ares que governava lá, que comandava lá. Eles serviam sempre ao deus Ares, né? Em suas lutas, sua chegada era anunciada com gritos que causavam pânico nas pessoas. Então, assim, de primeira você já vai olhar e vai falar, nossa, então ele é o deus da luta, deus da guerra. E o Marsmon, com certeza, é sim baseado nisso. Ele adora lutar, ele adora brigar. Mas vamos continuar no deus Ares mais um pouco. Ele é considerado um deus covarde, impopular entre deuses imortais, né? Nenhuma cidade da Grécia o queria como patrono. Patrono é o deus que comanda aquela cidade, é o deus que eles seguem, né? Mas era admirado em Esparta. Por quê? Porque Esparta era uma cidade que admirava muito a briga, a luta e a guerra, né? Ele é representado por um abutre, certo? Então assim, pessoal, vamos ver algumas coisas aqui que já não tem nada a ver. O deus Ares era representado por um abutre. Por quê? Porque os abutres, obviamente, são carniceiros, comem carne de coisas mortas. E como morre muita gente em guerras, obviamente, que era por aí que eles... daí que eles tiraram a ideia do abutre para representar ele, né? Ser um deus covarde é uma coisa que vem do Ares, né? Inclusive tem uma história do deus Ares aqui, muito interessante,
que fala que ele perdeu em uma luta contra a Athena, e a Athena bateu tanto nele, mas bateu tanto nele, que dizia que ele tinha gritado tão alto que pareciam 10 mil homens gritando. Ele literalmente apanhou dela. Então, assim, primeiro, ele não era o mais forte dos deuses, apesar dele ser o deus que comandava a guerra. Segundo, ele era covarde, ele lutava como um covarde. Inclusive, se ele matava outros deuses e coisas do tipo, era sempre como um covarde. É isso que a gente vê. Em toda guerra que acontece, sempre que tinha um ato de covardia, eles ligavam ao Ares. Então é bem diferente do que as pessoas pensam, que o Ares é aquele deus corajoso e que faz as coisas e tal. Não, era bem diferente, bem diferente. Mas agora, pessoal, vamos pro outro lado, que é o deus Marte. Deus Marte é o deus da mitologia romana, que representa a mesma coisa que o Ares, ele representa as guerras e as batalhas. Porém, ele era bem diferente. Apesar dele ter essas representações, ele era um deus muito mais pacífico. Inclusive, ele reinava sobre as batalhas e guerras, porém para trazer a paz. Não para ser um covarde, não para ser um babaca, e sim para ser um deus que ajuda as pessoas através dessas coisas, né? Inclusive, né, até na parte da representação dele, né, ele era representado por lobos ou ursos, ou até por um pássaro pica-pau, mas vamos levar o lado do urso e do lobo aqui, porque o Marsmon lembra bastante esses animais. Então, é muito interessante, pessoal, que a gente comece a entender uma coisa muito importante aqui. Que tanto no vídeo do Apolomon, quanto no vídeo da Dianamon, que eu já fiz, quanto nesse vídeo do Marsmon e nos próximos vídeos dos 12 deuses, eu quero que vocês lembrem-se que existem duas versões dos 12 deuses do Olimpo. Sendo que uma versão é da Grécia e a outra versão é de Roma, né? E alguns dos deuses do Olimpo do mundo digital são mais baseados nos deuses gregos, enquanto outros são mais baseados nos deuses romanos. Então, no caso do Apolomon e da Dianamon, você pode ver até pelo nome. O próprio Apolomon tem o nome do deus Apolo. Agora, no caso da Dianamon, o nome dela é Diana, não Artemis. E Diana era uma deusa romana dos 12 deuses, não grega. No caso do Marsmon, a mesma coisa. O nome dele é Marsmon, sendo que Mars literalmente significa Marte em inglês. Ou seja, ele é o deus Marte da mitologia romana, não da mitologia grega. Então, mesmo que ele represente o deus Ares da guerra, ele é mais focado no lado do deus Marte da mitologia romana, que também representa a guerra, porém de uma forma mais pacífica, de uma forma mais corajosa, de uma forma mais benevolente, mais heróica, né? Que gosta de brigar, que gosta de guerras, mas não uma coisa covarde, não uma coisa sanguinária, não uma coisa assustadora, não, uma coisa de paz, uma coisa heróica, né? E até o próprio animal, como eu disse para vocês que ele representa, você pode ver na imagem do Marsmon, ele parece um urso, ele parece que tem um capacete assim de lobo, né? Não tem nada a ver com um espartano. Eu imagino que se o nome dele fosse Aresmon, ele seria um cara mais parecido com um cara espartano, né? Com aquele capacete com lança, escudo e tal. Agora, como ele é baseado no deus Marte, é por isso que a aparência dele é mais de um lutador com uma roupa de urso, com uma roupa de lobo, tá? Então, lembrem-se, essa é uma coisa muito importante. E eu achei legal trazer isso no vídeo do Marsmon, até porque o nome dele é Martimon, certo? Então vai trazer para vocês essa informação com mais força. Tá? Então lembrem-se, existe uma diferença, existem deuses do Olimpo no mundo digital que são mais baseados nos deuses gregos, enquanto outros são mais baseados nos mesmos deuses, só que na mitologia romana. Então agora eu vou falar mais especificamente do Marsmon, mas óbvio e lógico que eu vou estar trazendo várias comparações com os deuses Ares e com o Marte, né? Então vamos começar. O Marsmon, como eu disse para vocês, ele foi o primeiro, se não um dos primeiros deuses do Olimpo que foram revelados. Então, quando o grupo Deus do Olimpo foi revelado pela primeira vez, foi nas descrições de Digimons como ele, né? O Marsmon, quando ele apareceu pela primeira vez, foi nas cartas de Digimon, porém, ele apareceu também muito cedo no jogo Digimon World 3, ou Digimon World 2003. Esse jogo que foi lançado para PlayStation 1 muito tempo atrás, tinha o Digimon Kumamon, né, ou Bearmon, como você quiser chamar, e ele, em sua mega evolução, sua última evolução, chegava no nível do Marsmon, né?
E naquela época todo mundo achava o Marsmon muito estranho, até porque ele era um Digimon completamente novo. E hoje a gente tem ele como sendo um dos membros dos 12 deuses, muito importante inclusive para a história geral de Digimon. O Marsmon, até no seu perfil, na sua descrição, é bem descrito o grupo dos 12 deuses do Olimpo, né? Porque provavelmente foi uma das primeiras vezes em que o grupo dos 12 deuses foi mostrado. E é por isso que eles queriam trazer mais informações desse grupo, através até mesmo da descrição do perfil desse Digimon, que é uma coisa que você não encontra em outros perfis de outros Digimons que fazem parte do mesmo grupo, né? Então vamos lá. É dito aqui, inclusive, algumas coisas muito interessantes, como o fato de que os 12 deuses do Olimpo têm o mesmo nível de habilidade que rivaliza a dos Cavaleiros Reais. Inclusive é dito que eles moram num servidor diferente, né? Quase como num campo diferente, e que eles não se metem com muitas situações que acontecem no mundo digital, porque os Cavaleiros Reais se metem bastante, por ordem do deus deles, o Yggdrasil. No caso dos 12 deuses do Olimpo, a gente sabe que eles não obedecem Yggdrasil, eles obedecem o Homeros, que o Homeros ele segue um papel semelhantíssimo ao do Yggdrasil, provavelmente tem as mesmas habilidades que o Yggdrasil, porém ele é um outro deus, né? Então, apesar dos 12 deuses do Olimpo existirem, eles estarem lá no outro servidor deles, que a gente já sabe, chamado Iliad, aparentemente eles não se metem muito com o que acontece no mundo digital. Provavelmente só se alguma merda muito grande acontecer, ou alguma merda que afete eles mesmos, ou o próprio deus Homeros acontecer, né? Então eu imagino até que se uma briga entre os Cavaleiros Reais e os 12 deuses acontecesse, ou uma briga entre o Homeros e o Yggdrasil acontecesse, a gente teria uma grande guerra entre esses dois grupos, que provavelmente iria afetar os mundos digitais e tudo mais. E por eles se considerarem deuses e seres divinos e superiores a todo mundo, eles não estão nem aí pro que acontece, né? Mas vamos continuar. O Marsmon, ele é um Digimon, como eu disse para vocês, muito mais baseado no deus Marte romano do que no deus Ares grego, né? Apesar dele representar também o deus da guerra. Então ele não é aquele cara sanguinário, ele não é aquele cara do mal. Não, ele parece ser um cara corajoso, um cara respeitoso, porém que adora brigar, que adora lutar, que adora guerrear, né? Isso tá nele, isso tá na descrição dele e também nas habilidades dele. Como vocês podem ver, ele não parece com o espartano, não. Ele parece mais com o lobo humanoide, com alguma forma mega do Garurumon ou de algum urso. Por aí vai, né? O que acontece, pessoal, é que ele gosta de lutar mais mano a mano, que também se difere bastante do deus Ares, né? Porque o deus Ares, como eu disse para vocês anteriormente, ele provavelmente, se fosse um Digimon chamado Aresmon, ele seria mais baseado num cara parecido com um espartanão, assim, meio sem roupa, né, com uma capa nas costas também, um escudo e uma lança, um capacete de espartano. Não, ele parece mais esse lobo humanoide. Então, ele não luta com lança e escudo, ele luta com os próprios punhos, ele adora bater, certo? Então é dito na descrição dele que ele é muito, muito, muito bem treinado de uma forma absurda em todas as artes marciais, tanto presentes no mundo digital quanto todas as outras que estavam na internet ou nos dados e tudo mais. Então imagine, qualquer arte marcial que você já imaginou, que você já viu, ou que já apareceu assim, uma arte marcial que você já viu em algum jogo de videogame, que só existia naquele jogo de videogame, ou só existia naquele filme, ele provavelmente conhece tudo isso, certo? Ele é meio que um Batman do mundo digital das artes marciais, né? Essa comparação funciona por quê? Porque o Batman também sabia a grande maioria das artes marciais, era mestre nelas. O Marsmon, mesma coisa, só que é dito que ele é mestre, ele manja de todas as artes marciais que você vai conhecer e que já existiram e etc. Ou seja, ele é muito, 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 muito bom de briga, muito bom de porrada. Num combate mano a mano com ele, poucos Digimons iam se dar bem, certo? E aí que tá. É muito interessante que tem um dos detalhes aqui sobre ele que em poucos Digimons você vê.
E então vamos lá. É dito que ele tem duas partes de armadura no corpo dele, que são partes que nascem com ele quando um certo Digimon chega na evolução de Marsmon, né? Que são duas partes de armadura chamadas o Triac Knuckle e o Metal Coturnus, né? Então esse Triac Knuckle, ele é literalmente esses punhos de metal gigantes que ele tem nas mãos. Então você pode ver que nas mãos dele ele tem luvas e essa parte de metal em volta do pulso dele. Isso daí são duas partes de armadura, são duas luvas que ele veste. E esse Metal Coturnus são essas botas dele de metal que vem até o joelho. Ele veste isso também, é parte da armadura dele. Ele não gosta de usar isso daí o tempo todo. Então, quando ele começa a lutar com alguém, ele normalmente não usa isso, ele tira e ele fica descalço e com as mãos livres e ele luta dessa forma, porque ele já é muito forte, ele adora brigar dessa maneira, porque ele diz que é justo, né? Porém, quando ele vê que o inimigo vai dar mais trabalho para ele, mas mesmo assim ele quer lutar muito, ele apela para isso, ele veste as armaduras dele, o Triac Knuckle e o Metal Coturnus, e ele começa a usar essas armaduras para lutar, que deixam ele absurdamente mais forte do que outros Digimons são. E a gente vê esse tipo de coisa de vestir armadura, de tirar armadura, em não muitos Digimons. Eu vou dar um exemplo que vocês conhecem. O Wargreymon, por exemplo. O Wargreymon, ele tem aquelas garras, né? As Dramon Cutters, né? Ele pode tirar aquelas garras, ele pode bater com os próprios punhos se ele quiser. O Wargreymon, né? Digimon que todos vocês conhecem muito bem. Inclusive, se você assistiu o filme A Guerra das Crianças, né, o primeiro filme que o Diaboromon aparece do Digimon Adventure, o Diaboromon tira os Dramon Cutters dos punhos do Wargreymon e o Wargreymon começa a bater dando soco mesmo, né? Então, isso não é novo em Digimon e o Marsmon também tem isso no corpo dele, né? Porém, como a gente sabe, o Marsmon não é um Digimon comum, ele é uma fera poderosíssima, ele é um deus homem dos Digimons e ele é muito mais forte do que um Digimon convencional, até porque ele faz parte dos 12 deuses. Foi criado por Homeros, né, a versão da qual a gente está tratando aqui. Então, assim, muitas das habilidades dele são baseadas em golpes físicos, coisas que tem a ver com o Ki do corpo, energia, né? Então, o que eu vou estar fazendo agora é lendo para vocês algumas das habilidades dele, falando o que elas fazem e mostrando para vocês porque tem a ver com isso que eu estou falando para vocês agora. Então, pessoal, duas partes das habilidades dele que são bem descritas aqui. Primeiro, o fato de que aparentemente ele só revela seu verdadeiro potencial em artes marciais, em luta corpo a corpo, quando ele está sem as suas armaduras nas mãos e nos pés. Provavelmente ele fica muito mais rápido, muito mais ágil, né? Porque parecem ser armaduras pesadas dele carregar. Mesmo assim, ele deve ser muito poderoso das duas formas. E a segunda coisa é que ele consegue produzir fogo através dos seus punhos, né? Ele cobre os punhos com chamas e ele luta dessa forma. Então, de tão poderosos que são os golpes dele, aparentemente ele produz fogo, né? Sai da alma dele, sai do espírito dele, coisas do tipo. Então, além dele ter alguns dos golpes físicos mais poderosos do mundo digital, ainda sempre ele vai acertar você com punhos pegando fogo, um fogo poderosíssimo. Isso faz parte dos poderes dele, né, das habilidades naturais do Marsmon, que combina também com ele, até porque ele é um Digimon vermelho, um Digimon quente, né? Ele representa Marte, o planeta Marte, que tem a ver com tudo isso. Então vamos lá. Dentre as habilidades principais dele, ele tem uma chamada Corona Sanctions, né? O Corona Sanctions nada mais é do que ele dá vários saltos aeróbicos e fica batendo sem parar, usando seus punhos pegando fogo. Chamado Corona Sanctions, que é um nome muito legal para um ataque, inclusive, né? Em segundo, ele tem o ataque chamado Mugen Hadou. Esse é um ataque que muitos de vocês devem ter visto se vocês jogaram Digimon World 3, porque ele tem esse ataque especial naquele jogo. O Mugen Hadou, pessoal, nada mais é do que ele chegando e dando vários socos em você com as energias totais que ele tem nos seus punhos, mas ele também pode carregar o seu Ki e usar um golpe de energia que parece um Hadouken, assim, parece um Kamehameha que ele solta dos punhos. Muito legal. Em terceiro, ele tem um ataque chamado Shinku Hou, né?
Então, para você que já jogou Street Fighter, você deve lembrar que o Ryu tinha um ataque chamado Shinku Hadouken. Ele tem o Shinku Ho, provavelmente é um nome baseado nessas coisas que os personagens de Street Fighter, como o próprio Ryu, fazem, né? Shinku Ho nada mais é do que ele soca tão rapidamente assim com os punhos que ele começa a disparar à distância canhões de ar. Então cada soco que ele dá no ar faz uma pressão de vento tão forte que explode as coisas numa distância ou joga os Digimons e inimigos para longe, né? Com tanta força que ele soca. Então ele nem precisa acertar você com os punhos dele. Ele precisa só na distância começar a socar no ar, assim, que ele vai causar danos da mesma maneira. E daí ele tem um outro ataque chamado Nozuigiri, né? Que é literalmente traduzido para socos cerebrais ou chutes cerebrais, onde ele acerta você com estratégia. Então ele meio que dança em volta de você com suas artes marciais e acerta você nos seus pontos fracos, principalmente com as pernas. E daí ele tem seu último ataque, chamado Michukiko. Acho que eu disse certo, Michukiko. Onde ele literalmente concentra seu Ki. Então imagina quando você tá vendo um personagem de Dragon Ball. E o personagem de Dragon Ball tá lá e ele fala, nossa, eu vou carregar meu poder agora e tal. E ele começa a dar aquele grito assim, tal. E daí ele sai aquela energia em volta do corpo dele. Ele tá se carregando, ele tá se fortalecendo com aquilo. O Marsmon faz isso, né? Então eu imagino que quando ele tá carregando o seu Ki, aquelas chamas que surgem em volta do corpo dele cercam o corpo dele e ficam super poderosas. Assim ele está carregando o seu Ki para poder estar usando esse Ki para outras técnicas e habilidades. Isso a luta corpo a corpo, né? Então você pode dizer que o Marsmon é até mesmo baseado um pouco em personagens de Dragon Ball. Interessante, né? Até porque jogos de luta, personagens de animes e coisas do tipo que lutam bastante, e até tudo de artes marciais que você vê na televisão, nos livros e tudo mais, está tudo na internet. Então, se tudo isso foi pro Marsmon, como é dito na descrição dele, então ele provavelmente é um dos Digimons que lutam artes marciais, que lutam fisicamente corpo a corpo, mais poderosos que existem. Isso é super interessante porque combina 100% com ele sendo baseado nos deuses da guerra e das batalhas, né? O Deus Ares e o Deus Marte. Então, assim, adoro ele. Desde a primeira vez que eu vi ele, que foi no Digimon World 3, quando eu joguei Digimon World 3 pela primeira vez. Eu já tinha gostado bastante dele, eu acho o estilo dele demais. A capa que ele tem nas costas deixa ele parecendo um capitão, um líder de alguma coisa. Sempre gostei muito, apesar de naquela época eu nem sabia que ele fazia parte dos 12 deuses. Mas super legal que ele faz parte de um grupo como esse, né? Então, pessoal, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre o Marsmon e tudo que eu posso falar para vocês que ele tem de relação com os deuses grego e romano, né? Então, se você quiser ver mais um pouco do Marsmon, eu recomendo para você jogar o jogo Digimon World 2003, tá? Porque a versão do Digimon World 3 mais completa é o Digimon World 2003, jogue ela. Lá você vai ter o Marsmon se você tiver o Kumamon no seu time como um dos seus Digimons principais. Você pode estar assistindo Digimon Cross Wars. Digimon Cross Wars, o anime, mostrou o Marsmon em determinada parte, né? Assista, você vai ver ele lá e você vai ver alguns outros deuses do Olimpo que aparecem naquela temporada. Então, pessoal, depois de assistir esse vídeo, o que vocês acharam do Marsmon? Por favor, deixem aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo os comentários de todos vocês e comentando se eu achar devido. E esse vídeo fica por aqui, pessoal. Então vou pedir que, se você tiver gostado ou não do vídeo, que você deixe um like ou um dislike aí, por favor. Você pode estar se inscrevendo no canal se você for novo por aqui, para você estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E você pode estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. Você pode também estar clicando no sininho que tem aí, para você estar recebendo notificações de todos os vídeos novos que forem postados aqui no canal. Valeu, galera! Então, deixo um abraço carinhosíssimo, gigantesco para cada um de vocês. Adoro todos vocês, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo de Escolhidos. Fui, tchau, tchau!